A paz do Senhor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no canal hoje. Hoje nós falaremos de 6 coisas da qual o Senhor se aborrece. Mas a 7ª Deus abomina. Você já ouviu falar nessa palavra? O que você aprende com essa palavra? Quais você tem evitado? Quais você tem vigiado mais? Quais aquelas que você tem mais facilidade na prática? Porque é muito difícil nós vencermos a nós mesmos. E a palavra de Deus, ela vai nos lapidando. Por isso, a importância de estarmos constantemente lendo a palavra de Deus, estudando, querendo mesmo saber qual o ensinamento o Senhor quer trazer com essa palavra, para mim e para a sua vida. E aqui Deus deixa bem claro as 6 coisas que aborrecem a Ele, mas que a 7ª Ele abomina. E é muito certeiro isso que Deus deixa aqui, porque eu sei que muitos desconhecem dessa palavra. E é o que mais a gente tem visto hoje no dia a dia, justamente é a prática dessas 7 coisas. 6 que aborrecem, mas a 7ª é abominável. Vamos ler Provérbios, capítulo 6, o versículo 16 em diante. Amém? Estas 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos. Você sabe o que significa olhos altivos? O que seriam esses olhos altivos a qual o Senhor se refere? É a soberba, a arrogância, a pessoa que acha que ela é melhor do que os demais, que ela sabe mais, ela é superior a qualquer outra pessoa. Então esse orgulho é ruim. Ele não é bom para a pessoa que pratica e para Deus é algo que aborrece. Deus, Ele não nos ensina, não nos deixa aqui isso como algo que nós devemos praticar, mas pelo contrário, é algo que aborrece a Deus. Então, tudo que aborrece a Deus nós temos que eliminar da nossa prática do dia a dia, e isso nós não estamos livres. Porque já ouviu aquele dizer, quer conhecer o homem, dá dinheiro e poder? E é muito fácil. O homem que não tinha nada. Homem que eu digo é homem e mulher. Ele não tinha nada e ele prosperou na vida e de repente ele quer atropelar todo mundo, ele não é mais aquela pessoa com um coração bom, voltado para as coisas de Deus, não tem mais aquela solidariedade, a humildade de ajudar o próximo. Ele se torna uma pessoa arrogante. Ele se torna uma pessoa orgulhosa. Então, é muito fácil a pessoa que ela prospera um pouco, não precisa prosperar muito, mas um pouco que ela prospera, ela se torna uma pessoa soberba. Isso, infelizmente, aborrece a Deus e também muitos que estão à volta. E a pessoa que ela não percebe que aborrece também os que estão à sua volta. E muitos estão ali porque querem os status, participar ali junto, aprender um pouco, às vezes por inveja, como é que ele adquiriu, como que ele se tornou. E, infelizmente, não é esse o caminho. Nós devemos vigiar, porque nós não estamos livres. Por isso que nós devemos constantemente estar lendo a palavra, meditarmos nela, para que isso não seja uma realidade para a nossa vida. Amém? E, continuando, a língua mentirosa. Aqui já deixa bem claro, A língua mentirosa é a falsidade, o engano intencional para prejudicar o próximo. Mentira já é uma palavra dura, uma palavra ruim, uma palavra pesada. Uma palavra que eu fujo, eu não quero, quando eu sei que é uma pessoa que é mentirosa, eu bloqueio, eu excluo totalmente da minha vida, porque isso não traz nenhum benefício e aborrece a Deus. Já conheci muitas pessoas que mentem, e quanto mais ela mente, mais ela tem que se empenhar na mentira para não ser descoberta. Porém, ela sempre será descoberta. Sempre será descoberta. Então aqui nós precisamos cuidar. Não importa o que aconteça, fale a verdade. Não importa o quanto isso você acha que vai te prejudicar. Não vai te prejudicar, porque diante de Deus você estará fazendo o que é correto, que é falar a verdade. Fale a verdade, não importa o que aconteça. A verdade, ela sempre é e sempre será o principal para a sua vida. Não minta, porque isso aborrece a Deus. E o próximo, mãos que derramam sangue inocente. É aquela violência, o homicídio e a opressão contra quem não consegue se defender. Seja um idoso, seja uma criança, seja um adolescente, um jovem. E, infelizmente, as pessoas elas estão praticando muito, infelizmente. A gente tem visto muitas mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que permitem o inferno, dá legalidade ao inferno, usando bem o termo correto, para praticar esse tipo de prática. Para nós é abominável, mas para Deus é aborrecente. Aborrece a Deus, mas é algo que, para mim, é abominável. Um mal contra uma criança, contra um idoso, ou com qualquer animal.
são práticas que você percebe que a pessoa não consegue se defender, o animal não consegue se defender, e ela sente prazer na violência, ela sente prazer em fazer aquela maldade. Isso é algo que Deus aborrece. Mas algumas, eu digo para vocês, como ser humano, como cristã, que para mim é abominável. É algo que é difícil eu entender. Como que alguém permite o inimigo usar tanto essa pessoa para essa prática, sabe? Porque para o diabo te usar, você tem que deixar, você tem que permitir, você tem que dar legalidade para ele fazer tal coisa. Então, quando você está buscando a Deus, orando, você está lendo a palavra, você está se enchendo da palavra de Deus, ele não consegue ter espaço para trabalhar, ele não consegue ter acesso a você para fazer a maldade. Por isso que quanto mais você busca Deus, você tem que intensificar ainda mais. Porque quanto mais você busca Deus, mais você aborrece o inferno. E ele vai lutar e usar todas as armas possíveis para te tirar da presença de Deus, para você não praticar as coisas de Deus. E o versículo 18 diz o seguinte: o coração que maquina pensamentos pecaminosos. Então é um coração que já tem a intenção de fazer o mal. Ela planeja, ela arquiteta ali fazer o mal, ela tem essa facilidade, ela tem um coração já repleto de maldade. Isso aborrece a Deus. E infelizmente a gente vê muita gente assim hoje em dia, porque a Bíblia também fala que conforme o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o que mais a gente tem visto é corações frios, corações que têm a intenção de fazer o mal. Infelizmente. E pés que se apressam a correr para o mal. É uma disposição, ele tem a prontidão de praticar a maldade. Não importa o que aconteça, não importa em que situação ele se encontra, se for para praticar o mal, ele tem disposição. Ele está pronto para fazer o mal. É como se ele usasse isso como combustível de vida. É a prática do mal. Amém. E a pressa a correr para o mal. E agora aqui o 19. A testemunha falsa que respira mentiras. A testemunha falsa que respira mentiras. É o falso testemunho, né? A calúnia, a traição, especialmente em julgamentos ou em relação de confiança. Eu lembro que, um testemunho aqui, eu tinha um primo, ele já é faleceu, mas ele estava indo no culto e alguém falou para o pastor que ele precisava ser disciplinado porque alguém passou e viu ele em um bar bebendo e ele não bebia. Ele era uma pessoa que, assim, ele era muito cristão e tinha muito temor a Deus. Então ele sabia que bebida não era agradável a Deus, então ele não bebia. Então assim, a gente sabe o que é certo, o que agrada a Deus e o que não agrada, o que é certo e o que não é certo. Né? E ele era uma pessoa que procurava fazer o que é certo. Então ele falou para o pastor que jamais. Primeiro que ele não ia em bar, ele viajava muito. E o tempo que ele estava em casa, ele curtia a sua família, porque era um homem que viajava, né? E o tempo que ele estava em casa, ele queria aproveitar ao máximo ali a esposa e os filhos. E alguém fez esse falso testemunho, né? Houve uma calúnia ali de dizer que ele estava em um bar bebendo. E só que cada um tem uma reação. E ele se revoltou com aquela atitude, né? Com aquela calúnia, e ele saiu da igreja. Ele saiu da igreja. E mesmo fora da igreja, ele não bebia. Ele era uma pessoa que praticava o bem. Então, não tinha assim, algo que ele faria ou fazia que você achava assim, nossa, saiu da igreja, nossa. Ele continuou praticando como se estivesse na igreja. Mas, aí é que mora o nosso cuidado, porque isso pode acontecer conosco. De alguém levantar um falso testemunho, de alguém levantar uma calúnia contra a nossa vida, usado pelo inimigo para nos afrontar, para nos desestabilizar, para nos tirarmos da presença de Deus. Só que a gente, quando está firme na presença de Deus, essas coisas não podem nos abalar. Isso aqui é difícil, né? Já aconteceu comigo muitas vezes, de falarem algo sobre a minha vida que não é real. Isso sempre aconteceu. Nossa, mas eu estou aqui, porque a minha fé está baseada em Cristo. Eu sei quem eu sou, e Cristo sabe, principalmente, quem eu sou. Agora, aquilo que eu faço que não agrada a Deus, eu vou pedir perdão a Ele, porque o Espírito Santo já fala, Ele já nos alerta, você fez algo errado. E aí você tem que batalhar, né, pedir perdão a Deus, se reconciliar com Deus ali, né, porque você sabe o que você praticou. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas quando a gente está com proximidade a Deus, quando a gente está lendo, buscando, isso é mais claro, se torna mais amplo a nossa visão com relação ao que é certo e o que é errado. Amém? E a sétima
coisa que Deus abomina. Até aqui a gente leu o que aborrece. Mas o que Deus abomina é aqui, ó. O que semeia contenda entre irmãos. Isso aqui, para Deus, é abominável. Abominável. Deus não aceita que eu ou você falamos mal de um irmão. Fofoca, intriga, manipulação, quem causa divisão, inimizades e brigas. E o mais impressionante, o mais assim que tem me despertado, me chamado a atenção, é que com sutileza o inimigo, ele está fazendo isso na igreja, no meio dos servos do Senhor. É aquela pessoa que precisa buscar, a pessoa que precisa adorar, é a pessoa que precisa estar em comunhão com Cristo, é a que está praticando o que Deus abomina. Então, aí é que mora o perigo. Porque se não estivermos em comunhão com Cristo, se não estivermos em constante vigilância, a gente cai nessa rede também. Tem muito peixe nessa rede. Então, ninguém quer estar numa rede, todo mundo quer nadar livre no oceano, todo mundo quer ser livre na presença de Deus, fazer as coisas para Deus, né? Isso é muito bom. Agora, essa armadilha que o inimigo tem colocado dentro das igrejas, dentro, no círculo, no meio do povo de Deus, e ninguém está se atentando a essa palavra, que Deus abomina esse tipo de atitude. Agora virou febre, virou né, moda, ligarem as câmeras e ficarem falando de pastor, porque a irmã que louvou, porque o irmão que adulterou, o irmão que fez. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai prestar contas diante de Deus. Então não estou aqui para falar o que fulano fez ou o que deixou de fazer. Ele examine-se a si próprio, porque Jesus está voltando. Enquanto ele respirar, ainda há tempo de pedir perdão a Deus. Há tempo de se reconciliar com o Senhor. Mas nós devemos cuidar muito com a nossa língua. O que nós temos falado pode ser, cuidado também ao falar de um familiar. A não ser que você queira alertar alguém, você pode alertar, mas não falar mal, não criar brigas, não criar intrigas. Um exemplo que serve muito, porque é algo que eu pratico muito. Deus me mostra algo, se é para alertar, eu falo, senão eu vigio. O que eu quero usar de exemplos aqui? Deus mostrou para mim, a minha cunhada, ela estava em pecado. E o Senhor me mostrou e foi muito claro. E o Senhor me mostrou exatamente quem era a pessoa. E eu até falei, mas Deus, é impossível. Não tem lógica, não tem como. Ela louvava na igreja, era uma pessoa que, quando veio à tona, ninguém teve a facilidade de acreditar. Porque a máscara, um dia ela cai. Mas enquanto a pessoa usa, as pessoas se deixam levar por essa máscara. Só que quando o Senhor me mostrou, em uma visão, ela enganando o marido, eu não fui lá correndo falar, eu não fui criar briga, porque eu pensei, Senhor, por que o Senhor está me mostrando algo assim? Isso é muito grave. E eu comecei a orar. Comecei a orar para o Senhor preparar o meu irmão para que ele soubesse lidar com essa informação. E eu comecei a orar. Foram 5 anos orando para que Deus desse estrutura para ele, que Deus fizesse algo, porque não caberia a mim falar ou fazer. Mas que Deus viesse agir com providência, porque isso é algo muito grave. E o meu irmão, ele era uma pessoa que ele dava vida por ela, dava vida pela esposa, porque ele foi num culto e Deus falou que o homem deve amar a esposa como Deus ama a sua igreja. E ele pegou aquela palavra, então ele fazia de tudo pela pessoa. Era uma pessoa que realmente vivia o casamento. E quando veio a revelação que ela mesma postou e ela foi... ela tinha saído e quando ela voltou, ela simplesmente arrumou as coisas dela e foi embora. Foi embora, e tanto é que depois ele tentou se reconciliar com ela, e ela disse que não. E para resumir rapidamente aqui, para não ficar muito extenso, o Senhor preparou ele vir na minha casa e eu conversar com ele. Ficamos até às 5 da manhã, até eu acalmar. Eu não, Senhor, misericórdia, a honra é para o Senhor, mas por misericórdia o Senhor nos usa. E o Espírito Santo foi falando e foi acalmando e foi aliviando. Tinha hora que tinha uma ira, tinha revolta, de repente o Senhor consolava. Foi um período muito difícil. Deus livrou ele de uma depressão e Deus deu vitória. Mas eu digo para você que não foi fácil. Se não tivesse o Espírito Santo de Deus, se não houvesse a misericórdia do Senhor, algo muito grave teria acontecido. Muito grave.
Todo mundo sabe que como é o instinto de um homem quando se dedica ao casamento e descobre que a mulher estava enganando, né, estava aí em pecado. Não vou relatar aqui, porque não é esse o caso, mas eu digo para vocês que entra aqui. Você saber de algo e você não espalhar fofoca. Você não criar intriga entre irmãos. Você não quer, você quer apaziguar. E outras coisas, sei de outros segredos que Deus revela, que Deus mostra. A gente faz o quê? A gente vai orar. Uns vão concordar, outros não. Quem sabe é Deus. Você jamais vai fazer algo que é para intriga. Você vai fazer algo para apaziguar. Você precisa apaziguar. Você tem paz, você precisa transmitir paz. Você tem Deus, você precisa representar a Deus. Eu tenho vários depoimentos de pessoas que, infelizmente, praticam, né, coisas abomináveis. E, infelizmente, por mais que você alerta, por mais que você converse, a pessoa não quer. Tem pessoas que têm prazer na fofoca. É um espírito demoníaco. É um espírito demoníaco, é um espírito de fofoca. Curiosidade da vida alheia. Distribuição da vida alheia. Então, eu prefiro o segredo, guardar até a hora que o Senhor permitir. Porque tudo nós temos que viver segundo a palavra de Deus. Não estou falando que eu sou perfeita, mas eu tento praticar a palavra de Deus o máximo que eu consigo. Não vou falar para vocês que de vez em quando o inimigo engana a gente. Ele vem, ele é astuto, ele é sorrateiro. E a gente está em constante vigilância. Às vezes eu digo, Senhor, eu estou orando, estou vigiando tanto, como é que eu caí numa besteira dessa? Sabe, de palavras. E infelizmente ninguém está livre. E aqui entra, porque Deus ele é perfeito, nós não somos. Deus é que pertence a honra e a glória, não a nós. Então isso tudo Deus mostra que nós somos imperfeitos. E se nós não estivermos com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a blindagem do Senhor, nós vamos errar sempre. Ah, mas por mais que você busque, por mais, de vez em quando você diz assim, onde é que eu tô com a cabeça? Como é que eu caí nessa besteira? Como que eu errei a esse ponto? Porque nós não somos nada sem a misericórdia do Senhor. Né? E que nós possamos vigiar. Se o irmão canta bem, se não canta bem, é ele com Deus, que Deus receba o louvor dele. Se o pastor está fazendo algo que não agrada, ore, fale com Deus. Mas não fique espalhando fofocas, intrigas, divisão entre os irmãos. Porque isso é abominável a Deus. Amém? Que nós possamos meditar nessa palavra. Amém? E que nós possamos praticá-la também. Porque não adianta nada ouvirmos, acharmos linda essa palavra, mas não colocarmos em prática. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa se inscrever no canal para ajudar a corrente do bem. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.